O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, agendou para a próxima quarta-feira, 4 de junho, a retomada do julgamento de um recurso extraordinário que discute o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Esse trecho da lei discute a responsabilização das plataformas digitais por conteúdos de terceiros. A análise desse recurso foi suspensa em 18 de dezembro do ano passado, em virtude de um pedido de vista do ministro André Mendonça. O antagonista apurou que Mendonça liberou o caso para julgamento nesta segunda-feira, dia 26. Assim, o caso voltará à discussão com o voto do ministro indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Já trago aqui para o debate Duda Teixeira, muito bem-vindo, boa tarde. Qual a sua análise dessa situação que o STF agora está se inserindo depois de ficar um tempo de molho? Boa tarde, Inácio. Boa tarde, Wilson. O André Mendonça pediu a vista desse julgamento, fez até algumas boas ponderações em relação à liberdade de expressão quando ele pediu a vista em dezembro do ano passado. Ele fala, olha, a gente tem que entender que às vezes quando alguém publica alguma coisa na internet, mesmo que esse conteúdo seja injusto, imerecivo e ofensivo, é importante para a democracia do Brasil que a gente tenha uma discussão, um espaço para discutir isso nas redes sociais. Ele até deu um exemplo em dezembro, falando assim, às vezes você chamar alguém, um político de ditador, é ofensivo, está incorreto, né? Mas dentro do discurso, do debate, isso pode acontecer. Então acho que o André Mendonça, depois de ter dito isso, ele deve votar pela constitucionalidade desse artigo 19 do Marco Civil da Internet. E por que é importante esse voto dele, né? Uma é que você não pode... eu não gostei de alguma coisa que publicaram nas redes sociais, você vai lá e processa a rede social. O artigo 19 diz que isso não pode acontecer, você tem que entrar na justiça e só com uma ordem do juiz você pode pedir isso para as redes sociais. E se a rede social não fizer isso, aí sim ela pode ser penalizada. E esse é o modelo que a gente tem hoje. O STF quer mudar isso e aí as redes ficam sendo mais facilmente responsabilizadas e aí provavelmente a reação das redes é começar a tirar qualquer coisa, né? Alguém se sentiu ofendido, vai lá e tira post do ar, derruba a conta. Então, o André Mendonça, se não me engano, é o quarto juiz que vai votar. Então, 3 já votaram a favor da inconstitucionalidade. Então, temos uma esperança aí de que ele abra uma divergência e traga outros ministros da STF para defender o Marco Civil da Internet. Wilson Lima. Esse debate vai ser um debate interessante, não é, Duda, meu caro amigo Inácio? Porque é o seguinte, aí eu conversando com alguns interlocutores dos ministros na quarta-feira, na verdade ontem, quando essa notícia surgiu, lá no STF, o presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, disse o seguinte, olha só, não, pode parecer coincidência esse caso voltar à tona diante de todo o imbróglio envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o governo dos Estados Unidos, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o fato é que ficou estranho. Ficou com cara de fato de uma tentativa de retaliação do Supremo Tribunal Federal em relação às Big Techs. De novo, Barroso jura de pé junto que não tem a ver uma coisa com a outra. Né? Porque segundo ali o que fala o ministro, ele apenas adotou um procedimento que foi adotado em outros casos. Assim que o ministro termina, se conclui a análise do seu voto, termina de fazer o estudo do seu caso e volta a pedir pauta, o Barroso prontamente tem atendido, segundo a alegação do ministro Luiz Roberto Barroso. Eu deixo isso muito bem claro. O único caso que ele não vai fazer isso é o caso do aborto, que, segundo o Barroso, não é um caso que está maduro para entrar para o plenário do STF. Mas ficou essa impressão, né, Duda? Ficou parecendo que o Supremo está jogando ali como se fosse, já que o governo norte-americano promete impor sanções a algumas autoridades brasileiras, o STF parece que já contra-ataca de forma preventiva.
Enfim, de novo, Barroso jura que não, mas a sensação é que, de fato, há essa tentativa de retaliação. Eu tendo a acreditar dessa vez no Barroso, acho que uma vez que o André Mendonça devolveria esse caso para o plenário, o julgamento seria retomado. Agora, vai ser retomado num mau momento para o STF, né? Na semana seguinte, depois do governo americano, o secretário de Estado Marco Rubio dizer várias coisas sobre censuradores que vão ser no exterior, que vão ser punidos por censurarem americanos e residentes nos Estados Unidos. Então, a imagem do Alexandre de Moraes e do STF está bem manchada em relação à censura, e é nesse momento que eles estão retomando o julgamento. E ainda sobre esse assunto, a Polícia Federal agendou o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro no âmbito do inquérito instaurado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, sobre o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro para 5 de junho, às 15 horas, 3 da tarde. O ministro atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República para apuração dos supostos crimes de coação, obstrução de investigação de infração penal envolvendo organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito em articulações nos Estados Unidos. Em sua decisão, Moraes determinou a oitiva para que Bolsonaro seja ouvido para prestar esclarecimentos a respeito dos fatos, dada a circunstância de ser diretamente beneficiado pela conduta descrita e já haver declarado ser responsável financeiro pela manutenção do senhor Eduardo Bolsonaro em território americano. Essa é a fala do ministro. O ex-presidente revelou estar bancando com as despesas de Eduardo no exterior. E aí eu já pergunto para você, Duda Teixeira, o que é que você acha desse movimento de Alexandre de Moraes cercando também Eduardo Bolsonaro? Não tem o menor cabimento essa convocação do Jair Bolsonaro. O que aconteceu de fato é que os Estados Unidos deu a entender que vai restringir vistos de censores, como eu falei aqui, e entre eles Alexandre de Moraes. A gente não vai ter provavelmente uma lista de quais são os censores, mas se tentarem viajar para os Estados Unidos não vão conseguir. Foi só isso que aconteceu. Aí daí dizer que isso aconteceu por culpa do Eduardo Bolsonaro, sendo que as publicações do Eduardo Bolsonaro nas redes sociais são totalmente legais, ele está expressando a opinião, e mesmo que ele tenha, e ele fez isso, articulado com congressistas americanos, isso não é crime nenhum. E aí ainda a partir disso, chamar o pai dele, porque ele financia lá, ajuda a manter o filho vivendo nos Estados Unidos, também não tem menor cabimento isso daí. O Eduardo Bolsonaro é um cidadão maior de idade que pode responder por eventuais supostas acusações de crime, o que também não é o caso aí, mas chamar o pai dele não faz sentido algum.